Eu nunca fui de chegar antes nos lugares. Aos 61 anos, aprendi a apreciar o ritmo lento das coisas, a dar espaço para o imprevisto se revelar. Mas naquele domingo, algo me puxou para a casa de Clara, minha nora, como se uma força invisível me avisasse que eu precisava estar ali antes do combinado. Talvez fosse inquietação, talvez instinto, ou talvez medo que eu não queria admitir nem para mim mesma. O convite dela tinha surgido de forma inesperada, numa mensagem curta. Iris, queria que viesse almoçar aqui em casa. A gente precisa se acertar. Clara nunca foi de pedir nada. Comigo, especialmente. Nossa relação sempre foi uma corda esticada. E eu, por experiência, sei que cordas esticadas demais arrebentam quando menos esperamos. Quando estacionei o carro em frente à casa do meu filho, senti um arrepio frio passar pela minha espinha. Respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei devagar, deixando meus passos denunciarem a idade que eu nunca fiz questão de esconder. A porta estava encostada, como sempre deixavam aos domingos. Entrei em silêncio, anunciando apenas um sussurro. Cheguei. Ninguém respondeu. A sala estava arrumada demais, como se tudo tivesse sido milimetricamente colocado para impressionar alguém, ou esconder alguma coisa. Ouvi um barulho vindo da cozinha e me aproximei devagar, meus sapatos quase não tocando o chão. E foi aí que eu vi. Clara estava de costas para mim, segurando um pequeno frasco transparente. Despejou o conteúdo dentro de um copo de suco laranja e mexeu, como se precisasse dissolver algo. Seu rosto, refletido rapidamente no vidro do armário, tinha um foco estranho, tenso. Ela respirou fundo e colocou o copo na bandeja, ao lado de outro copo limpo. Senti meu coração disparar tão forte que temi que ela escutasse. Levei a mão à boca. A cozinha cheirava a alecrim e alho refogados, mas de repente, para mim, tudo cheirava a perigo. Ela não fazia ideia de que eu estava ali, observando, silenciosa. O chão pareceu sumir sob meus pés. Ela estava colocando algo no meu suco? Por quê? O que eu fiz? Ou pior, o que ela queria que acontecesse comigo? Sem pensar, dei 2 passos para trás, o suficiente para bater levemente na porta entreaberta. O som ecoou. Clara virou na hora. "Quem está aí?" Ela perguntou, a voz afiada, alerta. Meu corpo agiu antes da minha mente. Eu disparei para o corredor, cambaleando como uma criança assustada. Alcancei a porta da casa com as mãos trêmulas, escorregadias de suor, e puxei a maçaneta com força. A porta se abriu devagar, devagar demais. E quando olhei para trás, mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Quando olhei para trás, Clara estava parada no fim do corredor. Não corria atrás de mim. Não me chamava, não gritava, apenas me observava, firme, imóvel, como se soubesse exatamente o que eu tinha visto. Havia algo diferente nela, um brilho duro nos olhos, algo que eu nunca tinha percebido, ou nunca quis perceber. "Iris", ela disse, num tom tão calmo que me fez hesitar. "Por que está indo embora?" Eu queria responder. Queria perguntar o que tinha colocado naquele copo. Queria exigir explicações, gritar, acusá-la, mas nenhuma palavra saiu. Minha garganta estava presa, tomada por um pânico que me fez regredir à menina frágil que fui um dia. Aquela que aprendeu cedo demais a fugir quando a ameaça se aproximava. Saí sem olhar para os lados, descendo os degraus da varanda quase tropeçando. Minha respiração estava desregulada, meu peito ardendo. A rua parecia mais estreita, o ar mais pesado. Quando alcancei o carro, coloquei a mão trêmula na maçaneta. Mas antes que eu abrisse a porta, ouvi a voz dela atrás de mim, mais próxima do que eu esperava. Eu só queria conversar. Aquilo soou falso. Falso como perfume barato tentando se passar por caro. Entrei no carro, bati a porta e liguei o motor com pressa. Mas enquanto dirigia, meu coração não acalmava. O que eu tinha visto não era conversa, não era paz, não era reconciliação. Era preparação. E havia algo mais. Eu conhecia aquele frasco. Já tinha visto algo parecido anos atrás, numa situação completamente diferente, que eu passei décadas tentando esquecer. A memória veio como uma pancada,
tão rápida que senti o sangue gelar. Não pode ser. Clara não faria isso. Não com o Daniel. Não comigo. Mas a imagem do líquido caindo no suco me perseguia como uma sombra viva. Conforme eu me afastava da casa, percebi algo ainda mais perturbador. Clara não me chamou, não tentou me impedir, não me pediu explicações. Ela apenas ficou lá, me observando sair, como se cada passo meu fosse parte de um plano que ela já tinha previsto. Isso me deu ainda mais pavor. Parecia que ela queria que eu fosse embora. Ou pior, que eu tivesse visto exatamente o que vi. Quando cheguei em casa, minhas mãos ainda tremiam. Fechei a porta atrás de mim, apoiando-me na parede como se precisasse evitar que meu corpo desabasse no chão. O silêncio da casa era ensurdecedor. Fui até a cozinha, sentei-me à mesa e tentei raciocinar. Se Clara tivesse a intenção de me machucar, por quê? O que eu fiz para despertar tamanha raiva? Ou será que o alvo não era eu? Essa última pergunta me atingiu como um soco. Talvez o copo não fosse para mim. Talvez fosse para Daniel. E isso, de certa forma, parecia ainda mais insuportável. O telefone tocou. O som me fez pular da cadeira. Olhei para a tela. Daniel, meu filho, a ponte frágil entre mim e Clara, o homem que eu dei à luz e também o homem que eu decepcionei muitas vezes na vida. Atendi com a voz que consegui reunir. Alô? Mãe? Por que você saiu tão rápido? A Clara disse que você passou mal. Tá tudo bem? Passei a mão no rosto, respirando fundo. Eu precisava escolher, dizer a verdade ou fingir que nada aconteceu até entender o que estava realmente em jogo. Eu só precisei vir para casa, respondi. Mas está tudo bem. Ele suspirou, aliviado demais. Um alívio que soou errado. Tudo bem, a gente conversa depois. Desliguei e fiquei ali, encarando a escuridão da sala, com a sensação de que uma porta tinha sido aberta dentro de mim. Uma porta que eu mantive trancada por 38 anos. A mesma porta que guardava o segredo que eu mais temia reencontrar. E talvez Clara tivesse acabado de encontrar a chave. Passei a noite inteira acordada. O relógio marcava 3 e pouco da manhã quando decidi aceitar o que meu corpo tentava me dizer desde o momento em que vi Clara despejando o líquido no copo. Aquilo não tinha sido uma ilusão, nem um mal-entendido. O que testemunhei era real. E perigoso. A escuridão do meu quarto me trazia conforto, como se a ausência de luz pudesse apagar os pensamentos que borbulhavam na minha mente. Mas aos 61 anos, já aprendi que certos pensamentos não se apagam. Apenas amadurecem na sombra, até finalmente decidir morder. Eu me levantei devagar, alongando a coluna que rangia em protesto. Andei até a cozinha e preparei um chá de camomila. O cheiro suave invadiu o ar, mas não trouxe paz. Sentei-me à mesa, olhando para o vapor subir da xícara, e uma pergunta começou a se formar na minha cabeça. Em que momento tudo entre mim e Clara começou a quebrar? Talvez a resposta estivesse anos antes daquela tarde. Talvez estivesse no primeiro dia em que ela entrou, descalça e sorridente na minha sala, a nova namorada do meu filho Daniel. Clara sempre foi bonita. Não de um jeito óbvio ou forçado. Não era dessas mulheres que chegam fazendo barulho. Ela tinha uma beleza silenciosa, de quem carrega o mundo nas costas e ainda encontra espaço para suavizar os ombros. Sua voz era calma, seu sorriso tímido, parecia frágil, pelo menos na superfície. Naquele dia, Daniel estava radiante. Ele falava dela como quem fala de um milagre, e eu queria ser uma mãe acolhedora. O problema é que, quando você carrega culpas antigas, às vezes o acolhimento sai torto. Às vezes, sem perceber, você afasta justamente quem deveria abraçar. Eu nunca fui boa nisso. Desde cedo, minha relação com Daniel foi marcada por tentativas desesperadas de acertar, e erros ainda mais desesperados. Ele era meu único filho, e depois da morte do pai dele, quando Daniel tinha apenas 12 anos, eu tentei preencher os 2 papéis. Tentei ser forte, tentei ser inteira, tentei ser mãe e pai. Mas no processo, me tornei rígida, vigilante demais, controladora, e ele passou a esconder coisas de mim, coisas pequenas no início, depois, coisas grandes. Quando Clara surgiu, percebi o brilho novo nos olhos dele, um brilho que não vinha de mim há muitos anos. E, talvez por isso, eu a enxerguei como uma invasora, a mulher que estava tomando o lugar de maior influência na vida dele, a mulher que podia feri-lo,
ou substituir o último elo que eu tinha com ele. Eu não disse isso a ninguém, mas senti. E sentir, às vezes, corrompe a forma como vemos o mundo. O desgaste começou com pequenas coisas, comentários atravessados, desencontros de horários, opiniões não solicitadas. Eu me metia onde não devia. Ela respondia com frieza educada que me irritava ainda mais, mas havia algo que me incomodava profundamente, algo que talvez tenha sido a raiz de tudo. Clara tinha um medo estranho, um medo que eu percebia nas visitas, nos almoços, nas conversas. Às vezes, no meio de uma frase, ela parava de falar se Daniel se aproximava. Suas mãos tremiam quando ele chegava tarde. Ela mudava de assunto quando eu perguntava sobre o trabalho, os amigos, a família. Senti que havia algo errado, algo que ela escondia ou temia. Mas Daniel nunca admitiu nada. Pelo contrário, sempre defendeu Clara com veemência, às vezes até demais. Era como se a estivesse protegendo de algo que eu não podia ver. Com o tempo, a relação entre mim e ela se tornou um campo minado. Não havia gritos, não havia brigas dramáticas. Era pior. Havia silêncio. Havia olhares que duravam um pouco mais do que deveriam. Havia tensão acumulada em cada gesto, cada visita, cada tentativa falha de nos aproximarmos. E então, 3 meses atrás, algo aconteceu. Estávamos na casa deles, num almoço de domingo. Clara estava diferente, inquieta, dispersa. Não comia. Daniel também parecia estranho, como se carregasse o peso de uma decisão que não conseguia tomar. Eu senti o ar denso, pesado, quase palpável. Depois que Clara desceu para pegar algo no quarto, Daniel se inclinou para mim e disse num sussurro: "Mãe, você percebeu alguma coisa na Clara? Ela anda, sei lá, esquisita." Aquilo me fez gelar. Daniel nunca falava nada que pudesse parecer crítica à esposa. Nunca. "Esquisita como?" perguntei. Ele hesitou, passou a mão no cabelo, olhou para a porta. "Ela anda desconfiada de mim. Não sei por quê. Parece assustada, como se esperasse algo ruim." Eu senti a respiração travar. "Daniel, vocês brigaram?" "Não", ele disse, rápido demais. "Não é isso. Ela só está paranoica. Paranoica." Essa palavra ficou martelando na minha mente, porque eu já tinha visto aquele olhar paranoico nele, muitos anos antes, quando ainda era um adolescente. Quando... Não. Eu me recusei a pensar nisso naquela hora. Antes que eu pudesse perguntar algo, Clara voltou, sorrindo de uma forma que não combinava com os olhos vermelhos. O almoço seguiu, mas o clima entre eles era uma corda prestes a se romper. E foi depois desse dia que Clara começou a evitar meus convites, começou a se afastar, começou a agir como se tivesse medo, não de mim, mas do que aconteceria se ela se aproximasse demais de mim. Talvez porque Daniel não quisesse, ou talvez porque ela soubesse de algo que eu não sabia. E então veio o convite do almoço das pazes. Clara nunca deu o primeiro passo, nunca tentou reaproximação espontânea, nunca me pediu nada. Por isso aquele convite foi estranho, suspeito, doloroso. E agora, depois do que eu vi na cozinha, depois do frasco, do líquido, do olhar dela, tudo isso parecia ainda mais ameaçador. Bati o dedo na mesa, despertando do transe. Eu precisava admitir algo que vinha tentando negar desde o primeiro momento. Clara estava agindo como alguém que tem medo, não ódio. Medo. E pessoas com medo fazem coisas desesperadas. Meu coração apertou no peito quando outro pensamento veio, ainda mais perturbador. E se o que Clara estava tentando fazer não fosse para me prejudicar, mas para me avisar de algo? Engoli seco. E se o verdadeiro problema não fosse a minha nora? E se o verdadeiro problema estivesse dentro da casa onde eu testemunhei a cena, mas não fosse ela quem representava o perigo? Meu coração começou a bater mais rápido. Daniel, meu filho, meu único filho. Eu conhecia todos os cantos da alma dele, inclusive aqueles que ele tentava enterrar. E alguns desses cantos eram escuros. Escuros demais. Talvez Clara tivesse motivos. Talvez não fosse paranoia. Talvez fosse sobrevivência. E talvez, apenas talvez, eu estivesse prestes a descobrir que a verdade sobre o que vi no copo era apenas a ponta de algo muito maior e muito mais perigoso. Acordei com o som insistente de uma notificação no celular. A luz fraca da manhã atravessava a cortina, iluminando minha mesa de cabeceira. Pisquei algumas vezes até focar na tela.
Clara havia me mandado mensagem. Podemos conversar hoje? Meu peito apertou, como se alguém tivesse colocado uma mão gelada entre minhas costelas. A pergunta era simples, até educada, mas eu sabia reconhecer uma urgência escondida. Aquilo não era um pedido, era um chamado. Um pedido de socorro? Um aviso? Ou uma armadilha? Segurei o celular por alguns segundos antes de responder. Minhas mãos suavam. Meu corpo parecia dividido entre duas forças opostas. A que queria fugir e a que queria descobrir a verdade. Respondi apenas: que horas? A resposta veio quase imediatamente. Às 15, só nós duas. O só nós duas parecia ter um peso específico, como se a presença de Daniel fosse um problema ou um perigo. Tomei uma decisão ali, entre o medo e a necessidade de entender o que estava acontecendo. Eu iria. As horas antes do encontro passaram lentas, arrastadas, quase cruéis. Eu tentava me convencer de que talvez Clara tivesse apenas preparado um suplemento, uma vitamina, um remédio no suco, algo inofensivo, algo explicável. Mas minha intuição, aquela que se desenvolve com a idade, gritava outra coisa. Gritava que aquilo tinha sido um ato escondido por um motivo sério. Um motivo que ela temia revelar e que, de alguma forma, envolvia Daniel. Peguei meu casaco, coloquei a bolsa no ombro e respirei fundo antes de sair de casa. O ar parecia mais pesado que o normal. As folhas das árvores se moviam devagar, como se o mundo estivesse hesitando comigo. Quando estacionei em frente ao café, onde combinamos, meus dedos tremiam levemente ao desligar o carro. O café era pequeno, aconchegante, com janelas amplas e mesas de madeira clara. Um lugar simples demais para comportar tanto mistério. Clara já estava lá, sentada perto da janela, mãos entrelaçadas, olhar inquieto. Parecia ter envelhecido dias desde ontem. Quando me viu, levantou rápido, como se temesse que eu fosse mudar de ideia e fugir. Obrigada por vir, ela disse, a voz baixa, rouca, quase quebrada. Sentei-me em frente a ela. Clara, eu quero entender o que está acontecendo, mas não vou aceitar rodeios. O que você colocou no suco ontem? Ela fechou os olhos, como se aquela pergunta fosse uma lâmina. Iris, não era veneno. Eu nunca faria mal a você. Uma parte de mim queria acreditar. Outra parte sentia cada frase dela como um fio de verdade embrulhado em segredos. Então, o que era? Insisti. Clara respirou fundo, olhou para os lados e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Era um calmante natural, forte. A voz dela era quase um sussurro. Eu queria conversar com você sobre o Daniel sem que ele percebesse. Achei que, se você estivesse mais tranquila, seria mais fácil. Aquilo soou tão absurdo que por um momento achei que ela estava brincando comigo. Um calmante? Para mim? Sem autorização? Dissolvido às escondidas? Por que você não disse isso? Perguntei, controlando o tremor da voz. Por que colocar escondido? Ela olhou para as mãos, como se carregasse nelas um peso que não sabia explicar. Porque eu não posso falar sobre o Daniel quando ele está por perto. Ele presta atenção em tudo. Ele controla tudo. Meu estômago afundou. Clara, você está com medo dele? A pergunta pairou entre nós como uma sombra. Clara demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Eu estou com medo de algo que ele pode fazer. Comigo ou com você. Meu coração disparou. Daniel nunca faria isso. Respondi, quase por reflexo. Uma defesa automática. Uma mãe que tenta proteger o filho, mesmo diante do abismo. Clara segurou minha mão, apertando forte. Iris, você não conhece o Daniel que eu conheço. Eu puxei a mão devagar, confusa, ofendida, assustada. Ele é meu filho, sussurrei. E é justamente por isso que você precisa saber. Ela insistiu, a voz tremendo. Daniel tem crises. Mudanças de humor repentinas. Ele mente sobre onde vai, sobre o que faz. Ele já me colocou medo algumas vezes. Medo de verdade. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Meu coração acelerou. Meu pescoço ficou quente. Minhas mãos gelaram. Clara, está dizendo que o Daniel te machuca? Ela desviou o olhar. Isso já era a resposta. O chão pareceu se mover. Aquele menino tímido, doce, que eu criei, que eu vi chorar escondido após o pai morrer. Aquele menino que eu tentei proteger, teria se tornado um homem capaz de medo,
Manipulação ou violência? A ideia me corroía por dentro, mas um detalhe me incomodava. Clara, se Daniel é perigoso, por que me convidar para sua casa? Por que preparar um suco para mim? Clara engoliu seco e fechou os olhos. Porque eu queria te contar tudo antes dele voltar. Queria pedir sua ajuda, mas eu não consegui. Eu travei. E quando vi você ali, na porta, eu entrei em pânico. As peças começaram a se mover, mas ainda não formavam um quadro completo. Ajuda com o quê? Perguntei. Ela hesitou. Sua expressão mudou. Algo dentro dela estava prestes a romper. Iris, eu acho que o Daniel está planejando algo sério. Eu encontrei coisas, escutei conversas, vi mensagens, e eu não sei por quanto tempo consigo esconder isso. Meu corpo inteiro se arrepiou. Mensagens sobre o quê? Ela respirou fundo, e quando abriu a boca para falar, uma sombra cobriu o rosto dela. Seus olhos se arregalaram, presos em algo atrás de mim. Eu virei devagar, e meu coração quase parou. Daniel estava na porta do café, quieto, imóvel, observando cada movimento nosso. O olhar dele não era o de um filho vendo a mãe por acaso. Era o olhar de alguém que estava exatamente no lugar onde queria estar, e que sabia com precisão que estávamos falando dele. Clara engoliu o choro, eu congelada. Daniel caminhou até nossa mesa com passos calculados, meticulosos. Um sorriso leve, mas frio, se abriu no rosto dele. Que surpresa encontrar vocês duas aqui. A forma como ele disse surpresa me fez sentir um peso no peito. Um aviso? Uma ameaça? Clara tentou sorrir. Falhou. Daniel se inclinou levemente, apoiando uma mão na cadeira ao meu lado. E então, mãe, sobre o que estavam conversando? Senti meu corpo inteiro enrijecer. Clara me encarou com um pedido silencioso. Não diga nada. E naquele momento, percebi que tudo o que eu achava que sabia sobre meu filho talvez fosse apenas a superfície. Algo sombrio estava se movendo por baixo, e eu tinha acabado de ser puxada para dentro. Daniel puxou uma cadeira e sentou-se ao nosso lado com a tranquilidade calculada de quem sabe que controla a situação. Era assustador como aquele homem diante de mim parecia de repente tão diferente do menino que eu criei. Havia uma frieza nos olhos dele que eu não reconhecia. Ou talvez que eu nunca quis ver. Clara mantinha as mãos no colo, escondendo o tremor. Eu percebia o esforço que ela fazia para parecer calma, mas sua perna, sob a mesa, não parava de balançar. Vocês chegaram cedo, Daniel comentou, olhando para mim. Poxa, mãe, podia ter me avisado. Eu teria vindo também. Aquilo era uma mentira descarada. Ele queria estar ali. Ele sabia que estávamos juntas. A pergunta que me corroía era: como? Clara limpou a garganta. Daniel, foi só um café rápido. Nada demais. Ele sorriu, mas seus olhos não sorriram. Nada demais, repetiu, como quem degusta uma frase suspeita. Depois virou-se para mim. A Clara falou que você não estava se sentindo bem ontem. Está melhor hoje? O modo como ele pronunciou "não estava se sentindo bem" fez minha pele arrepiar. Havia insinuação naquela fala, desconfiança ou ameaça. Estou sim, respondi mantendo a voz firme. Só fiquei cansada. Ele assentiu lentamente, como quem analisa, julga, interpreta. Quando o garçom passou, Daniel levantou a mão. 3 cafés, por favor, com açúcar. Clara levantou a cabeça rápido. Para mim sem açúcar, disse. Ele a olhou sem sorrir. Com açúcar. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu pude ver o medo rasgar o rosto de Clara por um segundo antes que ela o cobrisse com um sorriso fraco. Senti a respiração presa no peito. Aquela era a primeira vez que vi Daniel controlar algo tão simples e tão pessoal com aquela rigidez, como se fosse uma regra que ela não deveria quebrar, como se açúcar ou não açúcar fosse na verdade sobre poder. Quando ele foi ao banheiro, Clara segurou meu pulso. Não fale nada, ela sussurrou. Por favor, não diga nada do que conversamos. Não aqui. Clara, isso está me assustando. Me diga o que está acontecendo. Ela hesitou, mordeu os lábios e olhou para a porta do banheiro como se ele pudesse sair a qualquer momento. Ele sabe. A voz dela mal saía. Ele sempre sabe. Sabe o quê? Quando converso com alguém, quando tento falar sobre nós, quando penso em sair de casa, ele sempre descobre. Mas como? Perguntei. Clara abriu a boca,
Mas nesse instante, Daniel voltou para a mesa, e ela congelou imediatamente, soltando minha mão. O garçom chegou com os cafés. Daniel empurrou o copo dela para mais perto com um gesto que parecia gentil, mas carregava dureza. Eu observava cada detalhe. E quanto mais observava, mais medo sentia. A conversa se arrastou por alguns minutos, superficial, desconfortável. Daniel perguntava sobre minha saúde, sobre minhas plantas, sobre coisas banais, mas seus olhos iam e vinham entre mim e Clara como quem monitora, observa, guarda. A cada pergunta dele, Clara encolhia um pouco mais. Quando o café terminou, Daniel colocou a carteira no bolso e se levantou. "Vou buscar o carro aqui na frente", anunciou. "Vocês vêm juntas." Clara assentiu rapidamente, quase num reflexo condicionado. Quando ele se afastou, eu virei para ela. "Clara, isso não está certo. Você está com medo dele. Você não pode continuar assim." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Eu não posso sair", ela disse, baixinho. "Não posso." "Por quê?" Ela respirou fundo e sua voz veio partida. "Porque ele sabe tudo, Iris. Ele controla o celular. Ele controla a conta bancária. Ele controla meus horários. Se eu fico 1 minuto a mais no mercado, ele liga para saber onde estou. Se eu converso com alguém, ele quer saber o assunto. Ele verifica mensagens, ligações. Às vezes ele diz que é por preocupação. Outras, ele não diz nada. Só olha, com aquele olhar." Eu engoli seco. Meu corpo inteiro tremia. "E isso acontece há quanto tempo?" perguntei. Ela desviou o olhar e o silêncio dela respondeu. "Muito tempo. Muito mais do que eu imaginava." "Clara, me desculpa", eu disse tocando sua mão. "Eu devia ter visto. Devia ter percebido. Devia ter..." "Não é culpa sua", ela cortou. "Ele é diferente com você. Com todo mundo. Só comigo. Ele é assim." Ela respirou fundo. "E eu acho que está piorando." "Piorando como?" Ela abriu a bolsa, tirou algo e colocou na minha mão com rapidez. Era um papel dobrado. "Leia quando estiver sozinha", disse. "E Iris, por favor, cuidado." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Daniel apareceu no vidro da cafeteria chamando por nós. Clara levantou. Eu fiquei sentada por alguns segundos, tentando recuperar o ar. Senti que estava me afundando em um mundo onde eu nunca pensei que entraria. Um mundo onde meu filho poderia ser alguém desconhecido, alguém perigoso, alguém capaz de machucar quem dizia amar. Quando cheguei em casa, fechei portas e janelas, abaixei as cortinas, sentei-me no sofá com o bilhete ainda fechado na mão. Por alguns instantes, temia abri-lo. Temia o que encontraria ali. Temia que aquela fosse a prova definitiva de algo que eu tentava negar desde ontem. Mas finalmente, com mãos trêmulas, desdobre-o. Havia apenas uma frase, escrita com pressa. "Ele sabe sobre você. Ele sabe o que você fez há 38 anos. Meu coração parou. Senti o mundo girar. Porque havia apenas uma coisa que eu fiz há 38 anos que poderia destruir tudo. Minha estabilidade, minha imagem, minha relação com o Daniel, minha vida inteira. Um segredo que eu jurei que morreria comigo. Um segredo que eu nunca contei nem ao meu próprio filho. E de alguma forma, Clara sabia. Clara sabia. E agora, Daniel também." O telefone tocou. Era Daniel. "Mãe." A voz dele parecia casual demais. "Está tudo bem? Chegou bem em casa?" Eu travei. Ele sabia. Ele sabia que eu estava lendo o bilhete. Ele sabia que eu estava assustada. Ele sabia demais. "Está tudo bem", respondi, tentando manter a voz estável. "Ótimo", disse ele, com um tom que me gelou por dentro. "Porque precisamos conversar. Você e eu." E antes que eu pudesse responder, ele completou. "Sobre o passado." A ligação caiu. E eu percebi que não era Clara quem estava em perigo. Era eu. Eu estava com as mãos frias, tão frias que precisei esfregar uma na outra várias vezes enquanto caminhava até a cozinha. Desde que voltara àquela casa, tudo parecia mais silencioso do que o normal. O tipo de silêncio que não é paz, é aviso. Eu sentia no fundo do peito que alguma coisa estava para acontecer e que talvez não fosse nada que eu estivesse preparada para enfrentar. Mas mesmo assim, continuei andando, porque era pior ficar sem saber. A incerteza para mim sempre foi mais cruel do que a verdade. Clara estava sentada à mesa, a cabeça apoiada nas mãos, o olhar perdido num ponto que eu não conseguia enxergar. Quando me ouviu entrar,
Levantou rápido, como se fosse uma criança pega fazendo algo errado. Havia um tremor no queixo, e eu percebi que ela tinha chorado. Não eram lágrimas pequenas, envergonhadas. Eram daquelas que vinham de dentro, que deixavam o rosto marcado e os olhos inchados. Eu parei a 2 passos dela. Senti um peso enorme me puxar para trás, mas não deixei. Ela abriu a boca para falar, mas sua voz falhou. Eu esperei alguns segundos. Quando ela finalmente conseguiu, o que ouvi não foi desculpa, nem justificativa. Foi uma frase que me atingiu como um tapa. Eu não queria que a senhora tivesse visto. Simples assim, sem rodeios. Ela sabia exatamente do que eu estava falando. E como se o universo inteiro estivesse aguardando esse momento, aqui entra o trecho solicitado. Antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Agora sim, vamos continuar. Minha respiração ficou curta. Eu encostei na pia para firmar as pernas. A lembrança da cena, ela inclinada sobre o copo de suco, derramando algo transparente, rápido, escondido, me esmagou de novo. Por quê? Perguntei. Ela engoliu seco, o olhar fugindo do meu. Por um instante, pensei que ela fosse correr, ou negar, ou inventar algo. Mas ela fez o contrário. Ela desabou. O corpo inteiro dela pareceu desmontar de uma vez. Eu não queria machucar ninguém. Eu só não sabia mais o que fazer. O ar ficou pesado. Puxei uma cadeira para mim, com medo real de cair. O pânico voltou, mas veio misturado a uma curiosidade horrível, a necessidade de entender. Clara, olhe para mim. O que tinha naquele suco? Ela respirou fundo, prendendo o soluço. Ansiolítico. Por um segundo, minha mente não entendeu. Fiquei olhando para ela, tentando juntar as peças. Ansiolítico? Eu esperava veneno. Eu esperava algo fatal. Eu esperava o pior. Mas remédio? Para quem? Era para mim, ela continuou, enxugando o rosto com as mangas da blusa. Eu não aguentava mais. Achei que, se eu tomasse o suficiente, eu ia apagar por algumas horas. Eu só queria dormir. Só isso. Dormir sem pensar, sem sentir, sem ter que lidar. Senti meu estômago virar. A versão da história que eu havia construído na minha cabeça começou a ruir. Mas ainda assim, alguma coisa não batia, porque eu a tinha visto colocar o remédio em um único copo. Não em 2, só em um. Mas aquele copo era o meu. Falei devagar, pesando cada palavra. Eu vi você colocar no copo que estava do meu lado, não no seu. Ela me olhou com uma dor tão profunda que eu quase recuei. Eu não sabia que era o seu. Eu estava tão nervosa. Eu só queria esconder rápido porque ouvi passos. Eu me confundi. Juro que me confundi. Olhei para ela sem conseguir responder. Parte de mim queria acreditar. Outra parte, não. A outra parte começou a gritar dentro de mim, porque havia algo muito maior escondido. E eu senti, ali, naquele instante, que Clara estava tremendo de medo, mas não de mim. Do que viria a seguir. Clara, o que está acontecendo realmente? Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu, havia algo novo ali. Não era raiva, nem culpa. Era pânico. Ele vai me matar se souber que eu falei. Meu coração parou por um segundo inteiro. Ele quem? A resposta saiu tão baixa, tão fraca, que eu precisei me aproximar para ouvir. E quando ouvi, senti a espinha congelar. Daniel, meu filho, meu único filho. O menino que eu coloquei no mundo, que eu carreguei no colo, que eu protegi de tudo, e que de repente surgia como uma sombra negra no meio daquela história. A mesa pareceu se afastar, o chão subir. Eu senti que ia desmaiar. Clara, do que você está falando? Meu filho nunca colocaria a sua vida em risco. Nunca. Ela apenas balançou a cabeça. As lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de culpa, eram de terror. Ele mudou, Dona Iris. Ele não é mais quem a senhora pensa. Ele me controla, me ameaça, me vigia. Ele sabe de coisas minhas que eu nunca contei para ninguém e usa isso contra mim. Eu não posso sair, não posso respirar. Eu vivo pisando em cacos. Eu a observava enquanto cada palavra ia esfaqueando uma parte diferente do meu peito. E naquele dia, ele falou que se eu não fizesse você parecer instável, ele ia acabar comigo. Eu levei a mão à boca. O mundo girou.
Instável? Sussurrei. Sim, ele quer tirar a senhora do caminho. Não sei por quê, mas ele disse que a senhora está atrapalhando, que já devia ter acontecido faz tempo. Meu corpo inteiro começou a tremer. A imagem do meu menino, ficou distorcida. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Eu só repetia por dentro. Meu filho não faria isso. Meu filho não faria isso. Meu filho não faria isso. Mas havia algo no olhar de Clara. Algo que não era mentira. Algo que eu já tinha sentido antes, de outras formas, em outras épocas. Sinais que eu ignorei. Mudanças que preferi não ver. Ausências que justifiquei. Gritos que eu disse que eram cansaço. Silêncios que eu culpei no trabalho. Tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Dona Íris, ele não é quem a senhora pensa. E naquele instante, eu percebi duas coisas. A primeira, Clara não estava tentando me matar. A segunda, talvez alguém estivesse. E esse alguém tinha meu sangue. Respirei fundo, engoli o medo e olhei diretamente para ela. Clara, você vai me contar tudo. Agora. E ela contou. E o que ela disse mudou tudo para sempre. Quando Clara terminou de falar, percebi que não estava apenas diante de uma nora desesperada. Eu estava diante de uma mulher quebrada. Uma mulher que vinha sendo destruída aos poucos, silenciosamente, dentro da própria casa. E a sensação que tomou conta de mim foi um misto devastador de culpa, incredulidade e um medo primitivo, visceral. Eu sempre imaginei que conhecia meu filho. Sempre. Desde o primeiro choro, quando o segurei nos braços e prometi protegê-lo de tudo. Mas nunca pensei que um dia precisaria proteger alguém dele. Clara respirava rápido, com o peito subindo e descendo, como uma criança que tenta se recompor depois de um pesadelo. Eu me sentei ao lado dela e por alguns instantes nenhuma de nós disse nada. Mas o silêncio, naquele momento, pesava como chumbo. Não era descanso, era ameaça. Quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei finalmente. Clara fechou os olhos, como se reunir as lembranças fosse o mesmo que atravessar um campo minado. Começou depois que o pai dele morreu, ela disse. No início era só irritação, impaciência. Depois vieram os gritos, as cobranças, os acessos de raiva. E então vieram as ameaças. Meu coração encolheu. A morte do pai de Daniel tinha abalado todos nós, mas especialmente meu filho. Ele era muito próximo do pai, quase dependente emocionalmente. Eu achei na época que o luto estava diminuindo, que ele estava se recuperando, mas talvez eu estivesse apenas enxergando o que queria ver. Ele nunca levantou a mão para mim, Clara continuou, a voz fraca. Mas às vezes, o que a gente sofre sem marca é ainda pior. Eu sabia disso melhor do que queria admitir. Respirei fundo, ora por coragem, ora por necessidade. Clara, tem algo que você não sabe. Algo que eu nunca contei para ninguém. Nem para o Daniel. Ela me olhou com um misto de surpresa e receio. Eu já vivi isso, sussurrei. Só dizer aquilo me fez voltar a lugares da minha memória que eu passei a vida inteira tentando apagar. Antes de me casar com o pai do Daniel, eu me envolvi com um homem, violento. Ele nunca me bateu, nunca, mas me destruiu de outras formas. Palavras, chantagens, manipulações. Aquela sensação de estar sempre pisando em ovos, de que qualquer movimento pode fazer tudo explodir. Clara arregalou os olhos. Eu sorri de um jeito triste, mas verdadeiro. Eu saí. Eu consegui sair, mas precisei sair sozinha. E trouxe comigo marcas que demoram a cicatrizar. Algumas nunca cicatrizam. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não por pena, mas por reconhecimento. Então a senhora entende, ela murmurou. Entender? Eu entendia mais do que queria. E aquilo explicava a inquietação que eu vinha sentindo desde o começo. Sabe quando algo dentro de você reconhece um sinal mesmo que você não perceba? Eu reconheci o medo dela antes mesmo de ela dizer uma palavra. Era o mesmo medo que eu carreguei durante anos. Ele mudou muito com o tempo, Clara continuou. Começou a mexer no meu celular, a controlar meu dinheiro, a me impedir de sair sozinha. Depois passou a dizer que se eu contasse alguma coisa para alguém, ele revelaria coisas minhas, coisas pessoais, coisas do meu passado, pastas guardadas, prints, vídeos, informações que alguém poderia usar como arma. Eu conhecia bem esse tipo de controle.
Era quase uma assinatura. Mas por que ele faria isso com você? Perguntei, sentindo um nó subir pela minha garganta. Clara hesitou. Porque ele tinha medo de que eu fosse embora. Meu peito apertou de um jeito estranho. Uma parte de mim ainda não conseguia conciliar a imagem do meu menino doce, que dormia abraçado no meu pescoço, que chorava quando eu me machucava, com o homem que Clara descrevia. Mas, ao mesmo tempo, havia coisas do passado que eu também nunca tive coragem de encarar completamente. Surtos de ciúme, agressividade velada, pequenos sinais que eu atribuía ao estresse da vida adulta. Talvez eu tivesse escolhido não ver. Clara respirou fundo antes de continuar. E ele queria afastar a senhora. Ele sempre dizia que a senhora o tratava como se ele fosse fraco, que a senhora o atrapalhava, que vivia se metendo no nosso casamento. Eu pisquei, confusa. Eu nunca me meti, disse. Sim, mas na cabeça dele, qualquer gesto seu parecia uma ameaça. Ele dizia que a senhora me colocava contra ele. E que, se a senhora continuasse vindo aqui, ele ia fazer algo para resolver o problema. Eu estremeci. Resolver o problema. Aquelas palavras, ditas assim, frias, diretas, me fizeram entender exatamente o tipo de coisa que meu filho seria capaz de fazer. Clara, falei, segurando a mão dela. Você está segura agora. Eu estou aqui. Ela balançou a cabeça desesperada. Não, Dona Iris, a senhora não entende. Ele sempre sabe. Ele sempre descobre. Ele tem acesso a tudo. Ele controla tudo. Ele não vai parar. A voz dela tremeu tão forte que parecia estilhaçar o ar. Ele disse que, se eu não fizesse a senhora parecer instável, isso viraria contra mim. E eu tive medo. Medo de verdade. Eu não sabia mais o que fazer. As peças. Todas as peças. Agora fazia sentido. A insistência do Daniel para que eu tomasse certos remédios para a ansiedade. O jeito como ele desconversava quando eu dizia que estava cansada. O olhar frio que às vezes cruzava o dele quando pensava que ninguém estava vendo. E então, uma lembrança antiga me atingiu. Uma frase que ele me disse aos 14 anos, durante uma briga boba. Mãe, às vezes eu acho que você só existe para atrapalhar minha vida. Eu ri na época, achando que era apenas rebeldia adolescente. Mas agora ecoava diferente. Olhei para Clara. Ela parecia menor que antes, miúda, exausta, um animal acuado. E naquele momento, eu entendi algo muito claro. Daniel não era apenas perigoso para ela, ele era perigoso para mim também. E antes que eu pudesse pensar mais, Clara segurou meu braço com força. Dona Iris, a senhora precisa ir embora, antes que ele chegue. Mas eu já sabia que não ia sair. Não daquela forma, não daquele jeito, porque, naquele instante, algo dentro de mim, algo que estava adormecido há anos, despertou. A mulher que um dia quase perdeu a vida para um manipulador. A mulher que jurou que nunca mais deixaria alguém destruir quem ela amava. Eu olhei para a porta, e eu soube. A partir dali, eu é que ia controlar o jogo. Não importa o preço. Eu nunca fui uma mulher covarde, embora a vida tenha tentado me convencer do contrário diversas vezes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o momento em que me vi ali, sentada diante de Clara, tentando juntar os pedaços de tudo que eu acreditava ser verdade sobre meu filho. A cozinha parecia menor, as paredes mais próximas, como se a casa inteira estivesse nos observando. Ou talvez fosse só meu medo tomando forma. Clara, eu preciso saber exatamente o que havia no copo. Minha voz saiu baixa, firme, mas trêmula por dentro. Ela enxugou o rosto mais uma vez com a manga da blusa, respirou fundo e respondeu. Não era veneno, Dona Iris. Era só o remédio. Ansiolítico. O mesmo que ele me faz tomar quando acha que estou exagerando. A palavra ecoou na minha cabeça. Exagerando. A palavra preferida de homens que diminuem a dor alheia. Mas ainda havia algo errado. Algo muito errado. Clara, você disse que era para você. Mas por que colocar no meu copo? Mesmo nervosa? Por que eu? Por que naquele dia? Ela engoliu seco, desviando o olhar. Porque ele pediu. Meu coração disparou. Como assim ele pediu? Ele queria que a senhora parecesse confusa, que tivesse um apagão, um descontrole, para ele poder dizer que a senhora precisava de ajuda. Que não estava bem. Aquela frase foi como uma faca entrando devagar. Ele queria me internar. Não foi pergunta.
Foi conclusão. Clara assentiu. Ele disse que se não desse para fazer a senhora parecer instável, então, talvez, fosse melhor para todos se... Ela calou, apertando a boca com força. Se eu desaparecesse, completei. Ela fechou os olhos, como se a frase por si só fosse perigosa demais. De repente, tudo fez sentido. Cada olhar frio, cada comentário disfarçado de preocupação, cada tentativa de me afastar das coisas que eu amava. Tudo. Mas ainda havia um detalhe que não fechava. Clara, falei, inclinando-me para a frente. Como ele faria isso parecer natural? Como ele justificaria qualquer coisa que acontecesse comigo? Ela hesitou. Ele disse que estava preparando tudo aos poucos. Mensagens, conversas, coisas que poderiam parecer da senhora. Ele controla o celular dele e, às vezes, pega o seu quando a senhora não vê. Uma sensação de gelo subiu pela minha coluna. Eu tentei lembrar de momentos recentes. Sim, havia instantes em que eu deixava o celular na mesa, na sala, na bolsa. Sim, às vezes ele mexia na bolsa para pegar a chave ou procurar algo. Sim, havia mensagens que eu não lembrava de ter enviado, mas que achei que eram falhas da memória. Talvez nunca tenham sido falhas. Talvez tenham sido impressões digitais invisíveis de Daniel, moldando uma realidade paralela para me aprisionar. E ele também disse outra coisa, Clara murmurou. Diga que quando a senhora começasse a passar mal, ele ia fazer parecer que era um colapso emocional, que a senhora tinha surtado, ou que tinha misturado remédio com álcool. Meu estômago virou. Mas eu não bebo. Eu sei. Mas ele disse que daria um jeito. Eu levei a mão à cabeça. O ar parecia mais denso. Eu me sentia engolida por uma verdade que eu não queria aceitar. Meu filho, meu único filho, estava planejando me destruir, me apagar, me transformar em algo que eu nunca fui. Clara percebeu que eu estava prestes a desmoronar. Tocou meu braço de leve, hesitando. Dona Íris, eu sei que é difícil acreditar, mas tem mais. Eu fechei os olhos. Fale. Depois do episódio do suco, ele disse que, se tudo corresse bem, ele iria dar um jeito em mim também. Um silêncio ensurdecedor tomou a cozinha. Eu senti a bile subir pela garganta. Como assim? Em você também? Ela respirou fundo. As lágrimas voltaram. Porque eu era um risco. Porque eu podia estragar os planos dele. Porque eu sabia demais. E porque eu não estava mais controlada como antes. Eu a encarei. Agora eu entendia por que Clara parecia viver como um animal acuado. Por que tremia com qualquer barulho. Por que chorava sozinha no banheiro. Por que parecia sempre à beira de desmoronar. Ela não estava apenas com medo. Ela estava sobrevivendo. E foi por isso que você colocou o remédio no copo? Clara assentiu, devastada. Ele disse que, se eu não colaborasse, ele ia usar algo do meu passado contra mim. Algo que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Algo que poderia arruinar minha vida. Eu respirei fundo. Clara, o que é? Ela me olhou com uma expressão de vergonha profunda. Antes de conhecer o Daniel, eu passei por coisas muito ruins. Me envolvi com pessoas perigosas. Fiz coisas das quais não me orgulho. Eu achei que, deixando isso para trás, eu estaria livre. Mas ele descobriu. Não sei como. E desde então, usa isso para me manter presa. Meu peito doeu. Clara, você não merece isso. Ela riu. Um riso curto, quebrado, sem humor. Mas é isso que sempre acontece, não é? A gente acha que escapou, mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. Eu a segurei pela mão. Clara, o que exatamente havia no copo? Qual a dose? Ela hesitou. Era uma dose pequena, só para ficar tonta, para tropeçar nas palavras, para parecer alterada. Ele disse que isso bastava para começar o processo. O processo? Sim, o processo para lhe tirar a autonomia, para interná-la, para assumir tudo. Eu fechei os olhos. Assumir tudo, assumir a casa, assumir as contas, assumir decisões, assumir minha vida. Ele queria ser o único poder, sobre mim, sobre Clara, sobre tudo. Clara então levantou o olhar, determinada, mesmo com lágrimas ainda descendo. Dona Íris, eu sei o que coloquei no copo, mas eu sei também que ele mudaria a estratégia, que usaria qualquer coisa, que faria o que fosse preciso. Eu inspirei fundo, muito fundo, a respiração que a gente usa antes de mudar a própria vida.
Clara: sim? Você vai me ajudar. Ela arregalou os olhos. Mas como? Ele vai desconfiar. Ele sempre desconfia. Não se ele achar que está tudo sob controle. Ela franziu a testa. O que a senhora está pensando? Eu me levantei lentamente, sentindo uma força que eu achava que nunca mais teria. A partir de agora, Clara, vamos descobrir quem realmente está no controle. E pela primeira vez desde que tudo começou, a Nora olhou para mim com esperança. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que deixei de ser vítima. O relógio da sala marcava 18h47 quando ouvi a chave girar na porta. O som metálico, tão cotidiano, atravessou meu corpo como um estilhaço. Clara e eu nos entreolhamos. Ela ficou pálida, quase transparente. Era impressionante como o medo tinha o poder de esvaziar alguém de si mesma. Fique atrás de mim, murmurei. Ela balançou a cabeça rapidamente, como se discordar fosse proibido, mas obedeceu. Eu avancei alguns passos para a sala, tentando controlar a respiração. Meu coração batia tão forte que parecia querer romper minha costela para fugir antes de mim. A porta se abriu completamente. Daniel entrou e sorriu. Um sorriso calmo, ensaiado, quase doce. O tipo de sorriso que sempre fez com que os outros o vissem como um homem equilibrado, confiável, educado. Mas eu conhecia aquele sorriso bem demais. Desde pequeno, ele o usava quando queria esconder algo, quando derrubava um copo e culpava o gato, quando mentia dizendo que não tinha sido ele que quebrou a janela, quando fingia inocência para esconder travessuras. Olhando agora, percebi que talvez não fossem travessuras, talvez fossem pequenos ensaios. Ah, mãe! Ele deixou as chaves na mesa de entrada e veio até mim com os braços abertos. Eu nem sabia que a senhora vinha hoje. Eu forcei um sorriso. Foi decisão de última hora. Ele me abraçou. Senti o cheiro do perfume que sempre usei nele quando criança. Era familiar e cruel ao mesmo tempo. Ele apertou meus ombros, firme, forte demais, como quem mede força, como quem marca território. E Clara, está por aqui? A voz dele era leve, mas havia uma ponta de tensão escondida. Clara se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal imprevisível. Estou aqui, ela disse. Daniel virou para ela. E por uma fração de segundo, um instante tão rápido que alguém distraído jamais notaria, o sorriso dele desapareceu. Os olhos se estreitaram. A mandíbula travou. Era como ver uma máscara sendo ajustada de volta ao rosto. Depois veio o sorriso de novo. Mas eu tinha visto. Vocês duas parecem tensas. Ele riu. Aconteceu alguma coisa? Eu precisava pensar rápido. Não podíamos revelar nada ainda. Eu precisava avaliar o terreno antes de dar o próximo passo. Estávamos conversando, respondi. Sobre a família, sobre saudade, sobre o seu pai. Ele piscou. Uma vez, duas, era um sinal. Sempre foi. Daniel tinha um jeito muito específico de reagir quando algo o desconcertava. Piscava devagar, 2 vezes, como se o cérebro precisasse reiniciar. Ah, entendi, ele murmurou. Clara recuou meio passo. Daniel percebeu. Ele sempre percebia tudo. Tudo o que importava para manter o controle. Clara, ele disse ainda sorrindo. Pode nos dar 1 minuto? Quero falar com a minha mãe. Clara congelou. Os olhos me imploraram por alguma coisa que nem ela conseguia formular. Eu coloquei a mão no braço dela. Não, Daniel. Falei, firme. Estamos conversando todas juntas. Nada de separar ninguém. Ele me olhou e pela primeira vez na vida, senti que meu filho estava tentando me intimidar de verdade. Mãe, disse baixinho, acho que não é hora para... É sim. Silêncio. Um silêncio que tinha peso, cor, temperatura. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Ele respirou fundo. Alterou a postura. Relaxou os ombros. Mudou o rosto. Literalmente mudou. Como se desligasse um interruptor interno. A máscara voltou. Tudo bem, disse ele. Sem segredos, então. Eu sorri, mas meus dedos tremiam. Exatamente, sem segredos. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então, Daniel caminhou até a cozinha. Eu e Clara o seguimos. Ele abriu a geladeira, pegou um copo e o encheu com suco de laranja. O mesmo suco, o mesmo copo. Meu estômago se contorceu. Faz dias que eu estou pensando nisso, ele disse casual. Acho que precisamos conversar sobre comportamentos preocupantes. De quem? Perguntei. Da senhora.
Ele disse com tanta naturalidade que parecia comentar a previsão do tempo. Eu o encarei. Comportamentos como quais? Daniel se apoiou na pia, cruzou os braços e fez aquele olhar analítico que sempre usou para me convencer de algo. Esquecimentos, comentários incoerentes, mudanças de humor. Clara me contou algumas coisas. Clara estremeceu. Eu senti o sangue ferver. Clara! Repeti, olhando para ela. Ela arregalou os olhos, desesperada, balançando a cabeça rapidamente. Eu não falei nada disso. Daniel a interrompeu com um olhar tão frio que ela calou no mesmo instante. Ela me contou, sim, ele insistiu. Talvez esteja confusa agora, mas... Não esteja tentando colocar palavras na boca da Clara, cortei. Ele franziu o senho. Eu estou preocupado com a senhora, mãe. Sinceramente preocupado. Clara deu um passo atrás. Eu dei 2 à frente. E foi então que percebi algo. Ele não estava improvisando. Ele estava recitando. Era um discurso ensaiado, preparado, amarrado. Ele tinha planejado aquilo. Eu acho, continuou ele, que a senhora está precisando de ajuda. E eu já conversei com um amigo meu, psiquiatra, que disse que eu estou doente? Perguntei. Ele sorriu com a delicadeza de uma faca. Talvez. Foi quando algo dentro de mim, uma sensação antiga, enterrada há décadas, acordou completamente. Eu me aproximei um passo, outro, mais um. Fiquei tão perto que pude ver o reflexo dos meus olhos no fundo dos dele. Daniel, sussurrei, o que você colocou no meu suco naquele dia? Ele congelou. Clara arfou. O silêncio estourou como vidro. Daniel abriu a boca. Fechou. Piscou 2 vezes. Desviou o olhar por um segundo, um único segundo, mas foi o suficiente. Eu vi a verdade inteira. Porque a mentira dele não estava no que ele dizia. Estava no que ele não conseguia sustentar. Ele respirou fundo, olhou para mim e sorriu. Um sorriso macabro, pequeno, quase imperceptível. Eu só queria ajudar. Foi nesse instante que algo caiu de um bolso da camisa dele. Algo pequeno, um frasco. Bateu no chão, rolou, parou aos meus pés. Eu me abaixei devagar, peguei, li e meu coração parou. Lorazepam, dose alta, uso controlado. E estava vazio. Eu levantei os olhos para Daniel. E ele não sorriu mais. Ele apenas me observou, como um predador observa a presa. E naquele instante, naquele único e terrível instante, eu entendi. Meu filho não era vítima da própria dor. Ele era a dor. O frasco ainda estava na minha mão quando ouvi Daniel inspirar profundamente atrás de mim. Não era um suspiro comum, nem um sinal de arrependimento. Era controle, cálculo, como se ele estivesse medindo cada movimento meu, cada tremor, cada respiração. A tensão na sala era quase física, como se o ar estivesse mais pesado, como se estivéssemos submersos em água densa e escura. Clara se aproximou lentamente. Ela colocou a mão no meu ombro, mas sua pele estava gelada, como se tivesse acabado de sair de um freezer. Daniel observava os nossos gestos com uma atenção tão intensa que parecia capaz de ouvir até o meu pensamento. Você encontrou isso no chão, mãe, disse ele com a voz surpreendentemente calma. Não significa nada. Eu virei o frasco entre os dedos. O som do vidro tocando o meu anel ecoou como um alerta. Não significa nada? Repeti. Então por que estava no seu bolso? O sorriso dele cresceu, mas virou outra coisa. Não era mais afeto, nem fingimento. Era confiança. Uma confiança horrível, confortável, como se ele finalmente tivesse deixado cair a fachada. Mãe, por favor. Ele deu um passo à frente, mãos levantadas como se eu fosse uma criança assustada. A senhora está interpretando tudo errado. Clara deu um passo para trás, mas Daniel percebeu. Os olhos dele a encontraram, analisando-a com uma precisão cruel, desmontando-a em silêncio. Clara, ele disse, venha aqui. Precisamos conversar honestamente. Ela não se moveu. Eu prefiro ficar aqui, murmurou. O olhar dele ficou preto. Não era raiva. Era controle frustrado. Daniel nunca soube lidar com resistência. Nunca suportou perder narrativa. E então, ele fez algo inesperado. Riu. Uma risada baixa, curta, contida. Vocês acham mesmo que me conhecem? Perguntou. Acham que sabem quem eu sou? O silêncio respondeu por nós. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia quebrar minhas costelas.
mas ao mesmo tempo, algo em mim se fortaleceu. Um fio de coragem que eu nem sabia que ainda existia. Daniel, falei devagar, eu quero que você me diga a verdade. Olhe para mim e diga, o que você colocou no meu suco naquele dia? Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto como se eu fosse um enigma fascinante. Você quer mesmo saber? Perguntou. Quero. Ele respirou fundo e então sorriu. O sorriso mais frio que já vi na vida. Coloquei um pouco do medicamento, só o suficiente para a senhora descansar. A senhora estava atrapalhada, preocupada demais, não estava bem. Eu queria ajudar. Ajudar? Ecoei, sentindo um arrepio atravessar minha espinha. Daniel, você quase me fez desmaiar. Exatamente. Ele falou tão naturalmente que meu estômago revirou. Era isso que eu precisava. Clara levou a mão à boca, prendendo um soluço de choque. Por quê? Ela sussurrou. Por que você faria isso com a própria mãe? Daniel finalmente a encarou de verdade, e naquela troca de olhares, algo terrível aconteceu. Clara percebeu quem ele realmente era, e Daniel percebeu que ela tinha percebido. Ele deu um passo lento em direção a nós. Eu recuei, colocando Clara atrás de mim. Mãe, pare com isso, disse ele num tom quase gentil. A senhora está exagerando. Clara, você também. Vamos nos sentar como adultos, vamos conversar com calma. Não, respondi. Ele piscou. 2 vezes. A máscara começou a rachar. Daniel, falei baixando a voz, você precisa de ajuda. Ele riu novamente, mas dessa vez a risada não parecia ensaiada. Parecia nervosa, instável, como um fio prestes a se partir. Eu? Repetiu. Eu preciso de ajuda? Mãe, eu cuido de tudo aqui. Eu cuido de você. Cuido da casa. Cuido até da Clara porque ela não consegue fazer nada direito sem mim. Vocês duas estão me deixando cansado. Clara apertou meu braço. Daniel, ela começou, a voz falhando. Eu sei que você está passando por muita coisa, mas cale a boca. O tom gelou o sangue dela. Ele nunca tinha falado assim com Clara, nem mesmo nos piores dias. Daniel, exclamei, mas ele ignorou. Clara, disse, caminhando em direção a ela com passos lentos e calculados. Você sempre fala demais, sempre atrapalha, sempre se mete onde não deve. Ela começou a chorar, baixinho, e foi aí que algo explodiu dentro de mim. Eu me coloquei na frente dela, bati a mão no peito dele, afastando-o, e pela primeira vez na vida, Daniel pareceu realmente surpreso comigo. Mãe, você não vai falar assim com ela nunca mais, declarei. E não vai tocar nela. Não vai manipular ninguém aqui, nem a mim, nem a ela. Ele respirou. E então algo mudou nos olhos dele. Algo perigoso. Vocês duas estão contra mim? Perguntou em um sussurro quase infantil. Não estamos contra você, Daniel, respondi. Queremos apenas que a verdade apareça, que você procure ajuda. Ele mordeu o lábio e o rosto dele se contorceu em uma mistura de dor, raiva e medo. Vocês não entendem, murmurou. Eu fiz tudo por vocês. Tudo. Eu pilotei essa casa. Eu mantive vocês seguras. Eu cuidei de cada detalhe. Controlou cada detalhe. Corrigi. Ele ficou em silêncio. Então, sem aviso, ele ergueu a mão. Não para bater, mas para pegar o frasco na minha mão. Eu recuei. Ele avançou. Clara gritou. E naquele momento, o que aconteceu não foi planejado, nem calculado. Foi instintivo. Eu joguei o frasco longe. Ele caiu no chão, rolou, acertou a quina da parede e quebrou. O vidro estilhaçou com um som agudo que ecoou pelo apartamento como um tiro. Daniel parou, olhou para o chão, para os cacos, para mim. E naquele instante exato, naquele microsegundo, algo quebrou dentro dele também. Por que você fez isso? Sua voz saiu baixa, rouca. Era meu controle, minha segurança. Exatamente por isso, respondi. Ele fixou os olhos em mim e vi uma decisão nascer.